Política, com Rosiane Carvalho. 8h36. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Seja bem-vinda. Muito bom dia, Rose. Oi, Arthur. Bom dia. Bom dia para os ouvintes da Band News. Rose, a última semana de campanha eleitoral, o clima parece que agora esquentou entre os candidatos, inclusive no debate da TV Norte Amazonas, feito na semana passada, quase no fim de semana, os candidatos e ex-aliados, Ricardo Nicolau e Davi Almeida, trocaram ali acusações sobre superfaturamento e corrupção. O debate pegou fogo, né? O que você destaca? Pegou mesmo. Acho que essa é uma das partes que mais chamou a atenção. A forma, a artilharia com que o candidato Ricardo Nicolau teve que enfrentar nesse debate aí. E aí, claro, ele sofreu ali provocações em perguntas feitas pelo capitão Alberto Neto, pelo coronel Menezes, mas acho que foi no embate com o Davi Almeida que o vidro ficou mais estilhaçado, né? Ele tentou fazer com que o Davi Almeida reconhecesse que partiu dele uma ideia de programas que o Davi levanta na propaganda dele como feitos da gestão dele interina no governo do estado do Amazonas, né, quando ele substituiu o governador cassado José Melo. E aí ele perguntou, Davi, quem é que te deu? Da onde surgiu essa ideia? E o Davi diz, olha, essa ideia surgiu lá de São Paulo. Você tem o áudio aí, Arthur? Não tem o áudio, não. Pois é, então ele diz que surgiu de São Paulo, que de fato o Nicolau tinha dado a ideia para ele, mas que o Nicolau tem a conduta nessa eleição de se apropriar de coisas que não são exatamente deles e tal. Diz, olha, eu agradeço a ideia, mas não foi você que fez e tal. E começa a falar a esse respeito. E o Nicolau contrapõe lá, diz, olha, realmente nós não somos iguais, nós temos linhas de gestão diferentes, porque a sua gestão foi recheada lá de problemas de corrupção, de desvios, de superfaturamento, alguma coisa nesse sentido. Ele resume, Nicolau, a gestão do Davi Almeida dessa maneira. Ele diz que por isso se afastou dele, por causa dessa imagem de escândalos. Aí o Davi, na hora que vai fazer a resposta, diz assim, não, Nicolau, você não se afastou de mim por causa disso, você se afastou porque tentou obrigar meu secretário de saúde a assinar um contrato superfaturado. Então, assim, ficou muito, muito quente realmente a temperatura de acusações gravíssimas, né, um contra o outro. Aí você não pode deixar de considerar que são dois políticos que se conhecem, eram aliados, né, realmente conviviam e trocavam ali muitas informações. Acho que essas coisas não ficam no ar e geram uma série de dúvidas, né, em relação à conduta deles pelo eleitor, um e outro, de certa maneira. Muito embora eu acho que desse embate o Ricardo Nicolau tenha saído um pouquinho mais fragilizado, né, em função do grande trunfo da campanha dele, que é o hospital de campanha, que foi questionado a condução que ele faz da propaganda por todos os candidatos, aquela decisão lá aquela discussão que já chegou na Justiça Eleitoral, né, que é uma grande polêmica da Justiça Eleitoral, e também a formação dele, que o Menezes e o Davi Almeida colocaram que ele não tem formação em nível superior, e muitas pessoas acreditam que ele é médico. E eu percebi, Arthur, que de fato muitas pessoas que estão agora começando a prestar mais atenção na eleição, né, que não acompanham política como a gente acompanha por obrigação nossa, do nosso trabalho, mas disseram, mas ele não é médico, eu pensava que ele era médico e tal. Então, realmente, parte do eleitorado tinha da propaganda do Nicolau, mas esse debate e os trechos que viralizaram, né, que eu já percebi que viraram todo tipo de informação, de meme e tal, desconstrói um pouquinho essa imagem do Nicolau, e eu acho que realmente desses embates todos ele acaba sofrendo o prejuízo maior, muito embora essa troca de acusações entre ele e o Davi Almeida também deixa a situação um pouco complicada para o Davi, né? E a briga entre Alfredo Nascimento e o Ricardo Nicolau também segue no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O presidente do TRL suspendeu a decisão colegiada e unânime e beneficiou o Nicolau, foi isso? Pois é, esse final de semana teve um novo capítulo, eu fiquei sabendo por meio de um outro noticiário a respeito dessa informação e fui ler a decisão para compreender o que tinha acontecido. Então, o que aconteceu foi exatamente isso que você acabou de falar. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que é o desembargador Aristóteles Turi,
ele determinou que o efeito suspensivo daquela decisão foi unânime, né, que todos os membros do tribunal entenderam daquela maneira. Ele determinou que isso não fosse cumprido e que o candidato Nicolau pudesse continuar com o conteúdo da propaganda dele, que foi classificada de forma unânime, repetindo, como algo inverídico, como algo que é falso e mentiroso, né? Você lembra lá que a decisão do colegiado, né, a decisão proibia o Nicolau de apresentar o hospital de campanha na propaganda como um feito pessoal dele, né, uma realização pessoal particular dele, do clã familiar dele, do grupo empresarial que ele está ligado, sem mencionar a atuação da Prefeitura de Manaus e dos demais parceiros. Ele pode falar do hospital de campanha, como ele colaborou naquele hospital de campanha, mas tem que dizer que não foi só ele, né, que foi todo esse conjunto de recursos, inclusive recursos humanos e financeiros públicos, que tocaram, né, o que aconteceu naquele hospital de campanha. E essa foi a decisão colegiada de todos os membros do tribunal, mas o presidente do TRE disse que, embora ele reconheça o primor técnico do voto, que conduziu o entendimento dos demais membros da corte, ele entende que a sanção de ajuste na propaganda do candidato, que enquadra, né, que é enquadrada aí nessa decisão colegiada, é irrazoável. Ele chama que é um preciosismo técnico. Ele acha que é muito obrigar o candidato a falar toda a verdade sobre o trabalho no hospital de campanha. E aí, essa medida, para ele, pode desequilibrar o pleito, porque vai obrigar o Nicolau a alterar todo o material que já foi distribuído para as emissoras. Esse é o entendimento do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Arthur. Quer dizer, ele não participou daquele julgamento, porque, tecnicamente, o presidente do TRE só vota quando há um empate. Não houve empate, todos os membros entenderam de uma só forma, né? Já analisando mais detidamente, profundamente, essa questão da propaganda. E o presidente do tribunal, repito, ele admite que o voto é correto, ele chama de primor técnico, correto quando diz que a informação é falsa, mas diz que não precisa falar tanta verdade assim, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu até lembrei de uma música do Cazuza, né? Que ele tem um trecho que ele fala: mentiras sinceras me interessam. Eu achei muito interessante esse voto do presidente do TRE, com certeza vai dar o que falar no meio jurídico. Sei. Eu tô pedindo a tua mão, me leve pra qualquer lado. Bom, e aí, Arthur, o que acontece? Eu ouvi alguns juristas a respeito desse voto, né? O que eles me dizem, dessa decisão do presidente? O que eles me dizem? Analisando o conteúdo do recurso, que o jurídico do Nicolau, ele não apresentou argumentos que comprovassem que essa decisão colegiada é absurda e, portanto, o recurso, um eventual recurso, né, a essa decisão, ela teria que comprovar isso. Ele não apresenta, eles acham que, em função disso, ele não tem direito a esse recurso. Para além disso, eles explicam que a competência de decidir, do presidente do TRE, de decidir sobre esse caso, ela estaria quando a jurisdição do caso está no TRE. A partir do momento que o recurso é admitido, porque essa é a competência do presidente do tribunal, quando ele admite esse recurso, essa jurisdição já passa ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses juristas que eu ouvi, eles acreditam que há mais esse problema técnico, que essa decisão de suspensão não caberia ao âmbito do TRE agora, já caberia ao TSE. E o que eu vi aqui é que a jurídico do Alfredo Nascimento, que é quem contrapõe todos esses argumentos aí na Justiça Eleitoral contra o Nicolau, eles apresentaram aqui uma resposta, responderam o recurso, e esse caso deve ser decidido lá no TSE. Não sei se é tempo hábil, né, de ter direito de resposta, de se discutir ou não, mas, de toda forma, eu acho que esse problema que acabou criando repercussão, né, para além ali da Corte Eleitoral do Amazonas, já furou o casco, né, da campanha do Ricardo Nicolau, e já tem um prejuízo colocado, porque virou o tema dos adversários dele e virou um tema de uma série de materiais aí anônimos que viralizam, né, essa campanha paralela que ocorre aí. Então, assim, existe, claro, um embate jurídico, com posicionamentos assim que a gente deve realmente prestar atenção e registrar em relação à Justiça Eleitoral do Amazonas,
mas existe também um efeito político que eu acho que esse é mais difícil de remendar com essas decisões aí do tribunal, né, que o Nicolau tenta reverter. Para além disso, como você mesmo iniciou a coluna, essa é uma semana muito quente, né, de disputa. Muitos institutos mostram resultados de pesquisa que mostram que esse segundo turno está indefinido, ainda que tem muita gente indecisa. Eu acho até que aqui, entre nós, existem muitos indecisos em relação a quem votar, né? Eu recebo esse questionamento assim, com mais intensidade, né, de algumas pessoas nesse sentido agora, né, na reta final. Então, com certeza, a gente vai ver muita coisa nessa última semana. A gente viu aqui o candidato Amazonino Mendes, por exemplo, levando uma campanha mais paz e amor e recolhido dentro de casa. Essa última semana ele foi para a rua e passou a bater no Wilson Lima, quer dizer, ele é o líder da pesquisa e alterou a conduta dele na campanha. Os demais também estão numa luta aí para chegar a esse segundo turno, esse vale tudo da última semana. É isso então, vamos continuar acompanhando aí todos os bastidores da política nessa última semana e trazer os detalhes para os nossos ouvintes. Obrigado, Rose, até amanhã. Até amanhã.